Pergunta no WhatsApp do programa. É da Inalda, da UR1, no Ibura. Ela diz que está com o nervo ciático inflamado e quer saber se pode tomar a vacina contra a Covid-19. Quem responde é o infectologista Danilo Palmeira, do Hospital Oswaldo Cruz. Em resposta ao questionamento da dona Inalda, não existe essa contraindicação. São pouquíssimas as restrições à vacinação. Então, pessoas com febre acima de 37,5, pessoas que tiveram alguma alergia a algum dos componentes da vacina, então se em outra vacinação ou ao ter contato com essas substâncias o paciente teve alergia, ele deve conversar com o seu médico para achar a melhor opção em relação à vacinação. E pacientes que estão com descompensação de alguma doença crônica, então isso deve se evitar nesse momento tomar a vacinação, postergando para um outro momento. Mas em relação ao nervo ciático, dona Inalda, por favor, tome sua vacina. Ela é muito importante para que a gente possa sair dessa fase, sair desse cenário de tantas mortes e que a senhora fique protegida e proteja a sua família. A Eliane Sandra, ela comentou nas nossas redes sociais sobre chikungunya. Você sabe que a chikungunya, que é uma arbovirose provocada pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya deixa sequelas, né? Não é de hoje que a gente sabe que deixa sequelas. Ela diz, tá há 1 mês e 15 dias, toda inchada, é muita dor. Quem vai responder para ela é a reumatologista Georgia Alves. O que a gente sabe é que até metade dos pacientes que tiveram chikungunya persistem com dores crônicas, dores persistentes. É muito importante no tratamento desses pacientes tentar diferenciar se as dores são predominantemente inflamatórias ou mecânicas. As dores inflamatórias elas tendem a cursar com inflamação articular, com inchaço, com edema, vermelhidão, calor na articulação. Enquanto que as mecânicas elas costumam ser piores com movimentação da articulação com esforço físico. Além disso, muito importante identificar se existem sintomas parestésicos que estão relacionados a envolvimentos de nervos. A gente consegue avaliar esses sintomas parestésicos através de formigamento, de queixas de queimação, formigamento ou parestesias em mãos, em pés e alguns membros. Então, partindo desse pressuposto, quando a gente vai começar o tratamento, identificar ainda se as dores são de leve, moderada ou forte intensidade. Para as dores de leve intensidade, a gente pode utilizar analgésicos simples, como dipirona ou paracetamol. Quando essas dores são mais intensas, a gente pode associar com opioides, como a codeína, o tramadol. E naqueles pacientes que têm dores persistentes e que cursam com artrite, aquelas dores inflamatórias, nessa fase subaguda crônica, a gente pode utilizar os corticoides, de preferência oral, em baixas doses, por um período de até 8 semanas. Começou a funcionar em Olinda um programa para entrega de remédios a moradores que recebem da Secretaria Municipal de Saúde medicamentos de uso contínuo. Nesse primeiro momento, os medicamentos disponíveis são para pacientes com diabetes. O programa Remédio em Casa é uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Olinda, voltado para moradores que fazem o uso de medicamentos contínuos. Vai ter um alcance daquelas famílias, mesmo morando em áreas cobertas, aquelas justamente que tem um agente de saúde que vai até a porta, mas nem por isso vai deixar de ser atendida. Só basta se dirigir à unidade de saúde e se cadastrar. E aquelas também que vivem em área descoberta, onde o agente de saúde não tem um alcance, nem por isso também vai deixar de ser atendida. Vai se dirigir também até a policlínica do seu bairro. E falar em bairro, é importante colocar que todos os bairros da nossa cidade vão ser atendidos justamente através desse projeto. Para fazer o cadastro é necessário ir até uma unidade de saúde ou uma policlínica, das 8 da manhã às 4 da tarde. Nesses locais, formulários digitais são preenchidos com a necessidade de cada um. E, na sequência, a quantidade dos remédios e o agendamento das entregas também ficam programados. Depois de tudo certo, a medicação sai para entrega com motociclistas preparados. A validade da inscrição é de 6 meses e pode ser renovada. Hoje estamos iniciando com a insulinoterapia e no prazo de 90 dias os demais medicamentos, como o caso de hipertenso e também a relação faltantes de medicamentos para diabetes. Olha, de acordo com o Plano de Saúde Nacional, Pernambuco vacinou cerca de 50% das grávidas e puérperas no estado. Metade. Mas muitas mulheres ainda têm dúvidas com relação à vacina que deve tomar.
As mulheres grávidas estão inseridas no grupo prioritário, incluindo as puérperas, mães que deram à luz há menos de 45 dias. Desde maio que o Estado vem vacinando, nós já vacinamos mais de 50% dessas gestantes e puérperas em todo o Estado, mas é importante que a gente consiga chegar até os 100%. A vacina que nós estamos utilizando para gestantes e puérperas no Estado é a vacina da Pfizer. Também pode ser utilizada a vacina da Coronavac, mas não deve ser utilizada a vacina da AstraZeneca nem a vacina da Janssen. No Recife, por exemplo, basta fazer o agendamento através do aplicativo ou site Conecta Recife e anexar os exames. Foi exatamente o que esta dona de casa fez. Ela está grávida de 7 meses e confessa que estava em dúvida, mas que agora está bem mais tranquila. Eu fiquei bastante aliviada, porque no começo eu estava com um pouquinho de medo, né? É um bem que vai fazer pra gente, a gente já está protegendo nosso filho dentro da barriga, né? Deixa eu atualizar com você números da Covid em Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 1.184 casos da doença. Pernambuco totalizando 575.865 casos confirmados. E também foram registrados 29 outros óbitos. Com isso, o Estado já tem 18.235 vidas perdidas para a Covid-19. E o governo do Estado confirmou os primeiros casos da variante Delta, essa variante que tem origem indiana. Os infectados são os tripulantes daquele navio cargueiro, esse aí, ó, tá? Esse cargueiro, ele veio da Suécia e está atracado aqui no porto do Recife. O secretário de Saúde, André Longo, disse também que os profissionais de saúde que tiveram contato com a tripulação estão sendo monitorados. Veja comigo. Recebemos do Instituto Ageu Magalhães o resultado do sequenciamento das amostras de 2 tripulantes do navio cargueiro Chauveler, que está atracado no porto do Recife. O resultado confirmou a contaminação de 2 filipinos pela variante Delta, originária da Índia. Ambos os pacientes estão estáveis e internados em enfermaria de uma unidade de saúde privada aqui no Recife. Um terceiro continua internado em UTI. Os outros 6 passam bem e estão isolados no navio. Também estamos monitorando 27 profissionais de saúde que tiveram contato com os pacientes. Até o momento, um profissional teve resultado positivo para a Covid-19. Ela está assintomática, em isolamento domiciliar. O secretário André Longo também falou que 180 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada, isso no estado. É muita gente, viu? Muita gente que não voltou para tomar a segunda dose. Ele reforçou a importância da vacinação, veja só. Nós continuamos preocupados com essa questão, né, da falta das pessoas, né, dentro do prazo, né, de vacinação para a segunda dose. As últimas informações que nós temos é de que 173.579 doses estão em atraso, né, a grande maioria se divide entre AstraZeneca e Coronavac. Quem está com doses em atraso deve buscar o seu município para fazer a segunda dose e completar o esquema vacinal. Isso é muito mais importante ainda num contexto em que poderá haver a introdução de uma variante nova, como a variante Delta. Veja só, deixa eu só dar um dado para você, porque tem a população, se não for idêntica, é muito parecida à de Pernambuco. Portugal já está com o esquema vacinal acima de 40%, com as 2 doses completadas, 40%. E com pelo menos uma dose, você tem 62% da população. E nas últimas 24 horas, o governo português foi tomado assim de surpresa, porque os casos pularam. Foram mais de 4 mil casos registrados em Portugal, então preocupante. Ainda não dá para saber se é algum tipo de variante, não dá para saber. Tá? Então você vê que é bom você procurar, que a vacina é uma segurança para você
Pelo menos para não desenvolver algo mais complicado. Sobre essa variante Delta, eu já estou com o infectologista Felipe Prohaska, nós vamos conversar com ele. Doutor Felipe, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinô. Essa variante Delta, ela é realmente mais transmissível, é mais perigosa? O que acontece com essa variante, doutor Felipe? É uma variante que a gente chama de preocupação. O que isso quer dizer? Ela aumenta sim a transmissibilidade, tem estudos falando em 60% mais transmissível, mas nós ainda não temos uma ideia do quanto letal ela é. Porém, nós já vimos esse filme antes, né? Com o aumento da transmissibilidade da variante alfa, beta e da gama, nós fomos aprendendo sobre a letalidade também. Então, toda vez que introduz um novo tipo de variante, a gente acaba sem saber como é que vai ser o impacto com relação a salvar vidas ou não. Aqui em Pernambuco, essa variante foi detectada em 2 filipinos, quer dizer, o navio, o pessoal veio de fora, né? Mas em São Paulo já tem a transmissão que chama-se domiciliar, ou seja, população de São Paulo transmitindo para a população de São Paulo essa variante. Qual é a possibilidade da variante se espalhar também no nosso estado, doutor Felipe? É muito alta, Cardinô. É uma questão, infelizmente, é uma questão de tempo para a variante ganhar força. Porque basta a introdução dela no nosso meio. Querendo ou não, você tem a transmissão do vírus não só restrita dentro da lei do navio, mas das pessoas que estiveram dentro do navio, que conviveram com esses pacientes, que esteve de alguma forma em contato com os objetos. Então, é uma questão de tempo para a variante ela também ter a sua presença dentro do estado. Agora, com a vacinação, é imprevisível dizer se essa variante vai tomar uma proporção como a de Manaus tomou, por exemplo. Sim. Então, provavelmente, com a vacinação, a gente não tem os mesmos impactos, mas isso é achismo, a gente ainda não tem como ter essa certeza, e aí todo tipo de precaução é necessário para não nos preocuparmos. Inclusive, doutor Felipe, sobre essa questão de contrair ou não, o pessoal fica muito preocupado, né, sobre o cuidado que deve ter. O cuidado é o mesmo, é a questão da máscara, lavar as mãos, é o mesmo cuidado? Pois é, os cuidados não mudam, né? O distanciamento social, o uso de máscara, higienização das mãos e do ambiente. Os números de Covid vêm melhorando e vem tendo um aumento na reabertura das atividades, o que faz com que a gente tenha uma preocupação extra. Então, os cuidados eles devem ser redobrados, exatamente para impedir, nessa reabertura de atividades, que uma variante possa ganhar força no nosso estado. E dá para distinguir, sem o exame de laboratório, pelos sintomas, essa variante, ou não tem condição de fazer isso? Infelizmente não. Acredita-se que ela não tire tanto o sabor, nem o odor que é dos pacientes, como as variantes anteriores, mas a gente não tem nem estudos, nem condições clínicas de poder diferenciar uma variante da outra. Infelizmente, não é um exame laboratorial comum, é um exame laboratório feito em pesquisa. Então, não tem nem como você difundir em larga escala um estudo desse perfil para definir se é a variante Delta ou não. A informação é que ela é muito transmissível, né? Mas os casos são mais graves? Pois é, a gente ainda não tem dados para falar sobre a gravidade e letalidade dessa variante. A gente sabe que ela é mais transmissível, mas ainda não tem dados sobre o impacto dela na letalidade. Doutor Felipe Prohaska, muito obrigado pela entrevista, viu? Boa tarde, hein? Eu que agradeço, Cardinô. Muito obrigado pela oportunidade. Você viu, a mesma providência que você toma para tudo que se fala de Covid, que desde o início da pandemia as advertências sanitárias são as mesmas para essa variante. Tem que se cuidar.